E hoje o integralismo tem algum projeto político? Então, o movimento hoje, né, de uma maneira ou de outra, ele está pulverizado em vários grupos, né? O nosso grupo do MILB, ele tem uma proposta que manter alguns pontos que foram importantes durante a década de 30, né? E apresentar um novo arcabouço doutrinário, uma nova cosmovisão que seja coerente com as necessidades e os aspectos do século XXI, né? Então, eu defini isso daí em 6 pontos, que eu vou tentar te explicar aqui de maneira bem en passant, bem resumida e rápida. 3 pontos que o MILB adota hoje vieram da ação integralista brasileira. O primeiro ponto é a defesa de um nacionalismo espiritualista, né? Quer dizer, nós estamos interessados em conscientizar os indivíduos, em tornar os indivíduos partícipes da construção do seu país, da sua pátria, da sua realidade nacional. Só que isso tem que ser feito de uma maneira espiritualista. Nós não queremos tomar o poder, nem causar revolta, e nem matança, nada disso, para poder modificar o sistema. Então, esse é o primeiro ponto importante, a defesa do nacionalismo espiritualista. O segundo ponto importante é que nós defendemos não esse sistema político que nós temos hoje, baseado em sufrágio universal em partidos políticos, porque isso daí é uma excrescência, isso é um absurdo, né? Nós defendemos uma estrutura de governo corporativa, uma estrutura de governo baseada em associações de classe, em sindicatos, né? Em sistemas de representação da população. E esse sufrágio aí universal, né, ele não seria mais dessa maneira que nós temos hoje. Ele seria realizado a partir do voto distrital. Distrital. Cada grupo político, cada associação política teria a sua representatividade local, né? Como é nos Estados Unidos, no caso? Um pouquinho diferente do que é dos Estados Unidos, porque nós defendemos aqui o municipalismo. Quem tem que ser forte não é somente a União e nem o Estado, e sim o município. E o terceiro ponto que nós herdamos da ação integralista brasileira foi a questão do combate aí ao capitalismo liberal e ao comunismo, que são duas ideologias, né, que não são antagônicas, elas são ideologias que vieram do mesmo ventre, o ventre do grande capital financeiro internacional. O comunismo internacional e o capitalismo liberal são duas ideologias co-irmãs, eles trabalham em conjunto, eles reduzem o ser humano somente a sua condição de entidade econômica, e nós somos contra isso daí. Então, esses 3 pontos nós herdamos da ação integralista brasileira. Agora, nós do MILB definimos 3 pontos que são inerentes à condição do século XXI. Quais são esses pontos? O quarto ponto aí, né? Nós precisamos rever toda essa estrutura filosófica, sociológica e teológica que nós temos hoje no século XXI. Inclusive o MILB se propõe a rever o próprio cristianismo. Esse cristianismo que nós temos hoje, ele está totalmente errado, ele está totalmente mal colocado. Em qual sentido que você faria uma modificação no cristianismo? Qual seria a mudança de visão? O cristianismo, né, desse jeito que ele está colocado hoje, né, baseado na Bíblia, baseado em condições, né, de igrejas que se dizem aí seguidoras do Jesus Cristo, né, nós não aceitamos, com todo respeito a essas religiões, nós não queremos criar confusão contra as religiões, contra toda essa estrutura que já está montada aí há mais de 2.000, 3.000 anos, né? Mas esse cristianismo é um cristianismo que não condiz com a realidade do que nós precisamos. Esse Jesus Cristo que nos é apresentado aí, loiro, de olhos azuis, ele não é o Jesus Cristo verdadeiro. O Jesus Cristo verdadeiro era um combatente. Ele veio até nós, né? Nós acreditamos nesse ponto de vista, ele veio até nós para confrontar o sistema, para confrontar esse sistema materialista que quer impor ao ser humano toda a sua existência baseada no ouro, no argentarismo, no dinheiro, e nós não podemos aceitar isso daí, né? A questão da Bíblia, por exemplo, nós também, dentro do respeito que nós temos com a Bíblia, né, de maneira geral, eu não estou fazendo aqui uma crítica velada, né, para destruir a Bíblia, não é nada disso, mas alguns pontos que estão colocados lá na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, para nós são absurdos. São absurdos isso daí. Tá? Como, por exemplo, qual? Então, Gregório, eu, aos 10 anos de idade, né, eu tive uma revelação. Eu fazia crisma lá na igreja São Mateus de Juiz de Fora, e eu tive uma revelação nesse sentido, né,
a nossa preletora de Crisma, ela estava contando para nós a história do Abraão lá, né? Que o Deus virou para Abraão e mandou Abraão subir o Monte Moriá e conduziu seu filho Isaque para que fosse sacrificado como forma de confiança, né? E como forma de mostrar a sua lealdade para com Deus, né? O Abraão, ele já tinha um filho, que era Ismael, com a sua escrava, Agar, né? E ele teve esse filho, Isaque, com a sua esposa, a Sara, né? Isso está escrito no Gênesis, da Bíblia, né? Então, ele conduziu o seu filho Isaque até o Monte Moriá, né? E chegando no Monte Moriá, ele pegou a adaga e foi sacrificar o seu filho Isaque. E naquele momento já tinha um anjo lá que impediu ele que fizesse isso. E tinha um cordeiro amarrado no sopé da árvore, e o anjo falou que esse cordeiro que deveria ser sacrificado no lugar do seu filho, né? Então, isso é a história que está no Gênesis, né? Agora, se nós formos analisar profundamente o que está escrito nessa história, né? Se esse Deus aí manda alguém subir a um local e matar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho, então esse Deus não conhece o que tem no coração da pessoa. Ele está fazendo jogo com a pessoa. Tá? E outra coisa, para que ele precisa sacrificar uma entidade, o seu filho ou um ser humano, para adquirir lealdade? Se é um Deus que conhece o nosso coração, se é um Deus que conhece a nossa vontade, se é um Deus do bem, né, ele não precisa fazer jogo de lealdade com ninguém. Tá? E outra coisa, tinha um cordeiro lá para ser sacrificado no lugar do filho. Para que ele precisa de sangue? Sacrificado baseado em quê? O próprio Jesus Cristo não falou nada disso no Evangelho. Não existe nenhum tipo de sacrifício no Evangelho. Então, esse Deus aí, que está representado no Antigo Testamento, né, para nossa interpretação, ele não pode ser um Deus do bem ou um Deus da justiça. Existe uma ruptura, então, com relação ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Existe uma ruptura com relação ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aí, ele não representa esse Deus que nós buscamos, um Deus de justiça, um Deus de bondade, né? Um Deus que considera todos como seus filhos. Esse Deus não pode ter um povo eleito. Povo eleito por quê? Todos nós somos filhos de Deus. Isso é racismo. Povo eleito, isso é uma forma de racismo. Um racismo até espiritual, né? E os próprios evangelhos, nós precisamos fazer uma releitura desses evangelhos, porque esse Jesus que nos é apresentado aí, um Jesus manso, um Jesus calmo, um Jesus que toma um tapa de um inimigo e vira o rosto para receber um outro tapa, isso não pode ser o Jesus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro, quando chegou no templo e o pessoal estava usando o templo para fazer comércio, ele pegou o chicote e sentenciou todo mundo lá dentro com o chicote. Então ele não é esse Deus de calma, esse Jesus Cristo de calma que nos é passado. Isso não pode ser uma estrutura a ser considerada dentro do cristianismo atual, né? Nós precisamos de um Jesus Cristo que é o leão de Judá, que é aquele que vem lutar contra as injustiças, que vem lutar contra o sistema que impõe a força do dinheiro em cima do ser humano. Nós precisamos do Jesus Cristo combatente, e não do Jesus Cristo cordeiro imolado, que não vai levar a lugar nenhum isso daí. É por isso que nós temos que rever essa questão do cristianismo atual. Entendeu, Gregório? E essa questão perguntando agora nessa questão de Jesus, da visão de Jesus Cristo, né? Como combatente ou como com uma visão mais de amor, mais de caridade. Essa não foi a visão do povo na época. O motivo que eles não acreditaram que Jesus fosse Jesus não foi porque, na verdade, ele não se apresentou como combatente. Será que porque o que pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que, até onde sei, a visão de quem estava lá na época, né, dos judeus, né, de não identificar Jesus como sendo o Messias, porque eles teriam uma imagem do Messias como sendo como Davi, como um combatente, justamente. Vocês questionam a história em si, no caso que como está escrito no Novo Testamento não seria,
ou vocês questionam a figura de Jesus em si, que ele não deveria ter sido como ele... Aceitam a história, mas acham que não deveria ter sido como foi? Como que é? As duas coisas devem ser questionadas. A figura de Jesus e o conteúdo do Novo Testamento ou do Evangelho, né? Essa figura de Jesus aí é uma figura do Messias, né? Só que é uma figura de uma entidade que veio justamente para confrontar o sistema materialista que existia, tanto dos romanos quanto do sinédrio judaico. Ele veio para confrontar esse sistema. Ele se colocou do lado dos pobres, né? Ele se colocou do lado dos oprimidos, né? Mas isso não quer dizer que ele se tornou um cordeiro a ser imolado. Ele se colocou do lado desses povos sofredores e dessa estrutura sofredora dos escravos na época, mas ele se colocou como um combatente. Isso está claro no Evangelho de Marcos, isso está claro no Evangelho de João, né, principalmente. Ele confrontou o sistema, inclusive, com chicote. E a estrutura dos evangelhos, que foi definida basicamente no Concílio de Nicéia e por Constantino também durante o Império Romano, essa estrutura dos evangelhos não é a estrutura inicial dos primeiros pais da igreja, né? Da igreja, no caso aí, da igreja de Cristo, porque a igreja católica, outras igrejas se assumiram nesse caminho aí de serem as herdeiras do que Cristo propôs. Mas não foi isso que estava no início, tá? O que estava no início é o confronto com essa estrutura materialista, que perdura até hoje no nosso mundo aqui. Nós temos um mundo hoje onde as pessoas são completamente escravizadas pelo dinheiro, pelo poder do ouro, pelo poder do argentarismo, né? Então, nós não podemos suportar essa ideia. Nós temos que ter uma visão, uma cosmovisão de mundo que seja ampla, né? Ela não pode se reduzir apenas à questão do dinheiro, do ouro, do argentarismo. Então, é nesse aspecto que nós precisamos rever o cristianismo, tá? Eu sei que isso parece uma coisa muito radical, parece uma coisa muito profunda, tá? Mas ela é uma coisa que vai vir naturalmente. Isso já está acontecendo, né? Isso daí já está acontecendo no momento atual. O ser humano não pode se escravizar apenas pelo dinheiro. Ele tem que utilizar sua capacidade, né, em cima de toda a estrutura do mundo que nós temos, né?